Olá, amados irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiruoc. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não tem a revista, basta baixá-la no site da Convenção Batista Fluminense, revista Palavra e Vida. Estamos iniciando um novo trimestre, estamos agora na segunda lição, e você então poderá baixar essa revista no site da Convenção Batista Fluminense. Baixe a revista, estude a lição, seja bem-vindo à nossa EBD. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos vós. Hoje o tema da nossa lição é Adversidade traz maturidade. São lições preparadas para esse período que estamos vivendo a respeito da pandemia do coronavírus, que tem trazido muitas inquietações na vida das pessoas. E hoje nós vamos aprender e vamos aplicar na nossa vida os princípios da palavra de Deus que podem transformar, que podem modificar a nossa vida diante dessas adversidades. E toda adversidade, ela sendo utilizada de uma forma sábia, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o entendimento da vontade de Deus na nossa vida, essas adversidades vão trazer maturidade para a nossa vida. Quando sairmos desse período da pandemia, precisamos sair mais fortalecidos, mais amadurecidos, com muito mais experiência do que quando entramos lá atrás. Como eu disse no início, é como se nós estivéssemos entrando num casulo, mas quando sairmos dele, nós precisamos sair plenamente transformados. E é isso que nós vamos estudar hoje. O texto básico para essa lição está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18. Eu vou ler esse versículo agora e vou explicá-lo no final. Por enquanto nós vamos seguir os tópicos da lição, mas eu quero que você entenda com mais profundidade esse versículo da palavra de Deus. Ele traz todo o conteúdo, todos os elementos necessários para que nós possamos vencer as adversidades da vida. E quando Paulo escreve essas palavras, inspirado pelo Senhor, ele traz realmente algo que vai mostrar a cada um de nós que nenhuma tribulação, nenhuma adversidade, nenhum problema pode derrotar, pode abater aqueles que confiam em Deus. É claro que nessa guerra, nessa jornada, muitos se sentem abatidos. Mas eu quero mostrar a você hoje como você vai sair fortalecido. Talvez você tenha se deixado abater. Talvez você tenha se permitido passar pelas frustrações, ser absorvido pelos problemas. Mas você pode mudar essa situação. E você vai mudar se você quiser. Você pode transformar essa situação, você pode reverter o quadro, por pior que ele seja. E você então vai entender que as adversidades, elas podem nos levar ao amadurecimento. Então esse é o objetivo da lição. Seja bem-vindo, que você possa degustar, que você possa saborear esse versículo da palavra de Deus neste momento. Ele diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É um versículo maravilhoso, é uma passagem
que realmente traz energia ao nosso coração, traz vitalidade à nossa alma, faz com que a nossa vida seja realmente transformada. E nós queremos utilizar esse versículo da Palavra de Deus, de acordo com o texto da lição, para vencermos as adversidades. Então, em primeiro lugar, vamos entender o que são as adversidades. Você sabe o que são as adversidades? O que ela representa? O que ela significa? Bom, a palavra adversidade, ela vem do latim, adversitas, e ela é composta de uma preposição ad mais a palavra vertere. É um verbo, né, que quer dizer voltar. Então, a adversidade, ela composta dessa preposição a, para, né, e vertere, voltar, a adversidade é algo que se volta para você, que se vira contra você. A adversidade é algo que vem na sua direção, que se virou na sua direção, contra você. Daí a origem da palavra adversidade, né? Porque vem do latim adversários, por exemplo. O que é o adversário? O adversário é o rival, é o oponente, é aquele que está voltado contra você. Então a adversidade, ela representa uma qualidade negativa, ou seja, algo desfavorável, algo contrário, algo adversário à nossa vida. É o inimigo que você tem que enfrentar. Então, essas adversidades, né, elas representam as nossas dificuldades. Adversidades é a mesma coisa que dificuldades que nós encontramos na vida. E tudo aquilo que exige força, que exige resistência para superar, é uma adversidade. Então eu pergunto a você, quem é que não tem que lutar contra alguma coisa? Quem é que não precisa resistir e às vezes ter que superar alguma dificuldade? Essas dificuldades são as nossas adversidades. Elas podem aparecer no menor ou no maior grau de dificuldade. Entendo isso. Mas é importante que você entenda que a adversidade, ela vai demonstrar quem você realmente é. Vamos ver o que a adversidade pode fazer. A adversidade, ela tem o poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus. Isso mesmo. Resistir à adversidade, resistir na hora difícil, resistir na hora má, então essa adversidade, ela vai revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus. São nos momentos negros da vida, são nos momentos profundos de decepção, são nos momentos de separação, de perdas, nas lutas do dia a dia, nos problemas que você enfrenta. A intensidade da nossa comunhão com Deus, ela está intimamente ligada à força da adversidade que nós estamos enfrentando. Então, quanto maior a adversidade, maior tem que ser a nossa comunhão com Deus. Porque se a nossa comunhão com Deus for fraca, no dia da grande adversidade, você não vai resistir. Também, a adversidade, ela vai revelar uma segunda coisa. Ela vai revelar o nível da nossa confiança na palavra de Deus. Ela vai demonstrar como é que nós estamos confiando na palavra de Deus. E se você não tem confiança suficiente, se você não tem fé suficiente, eu aconselho você a ouvir o estudo
de sexta-feira, né, que deveria ser postado na quinta, mas por motivos técnicos foi postado na sexta-feira. Veja esse vídeo e você vai entender o que nós devemos fazer quando nos faltar a fé. A adversidade então vai revelar essas coisas. Vamos ver um exemplo que é o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como nós estudamos no trimestre passado, ele foi um grande homem de Deus e que enfrentou várias dificuldades. Mas nós nem fazemos ideia das dificuldades e das adversidades que o apóstolo Paulo atravessou. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai falar alguma coisa dessas adversidades. Vamos ver o que ele diz. Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 28. Se a letra estiver muito pequena, acompanhe na sua Bíblia para que você possa ver as adversidades do apóstolo Paulo. Ele diz assim, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, ou seja, ele está dizendo que foi preso mais vezes do que os demais apóstolos. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Não foi exposto à morte uma única vez, mas repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Ele não recebeu 39 açoites apenas. Ele recebeu 39 açoites 5 vezes. Então você multiplica 39 vezes 5. Ele diz, 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Você acha que você está sofrendo muito? Você acha que você tem muitas adversidades? Compare aquilo que você tem sofrido com aquilo que o apóstolo Paulo sofreu. Como nós vimos no trimestre passado, ele teve 42 anos, mais ou menos, de ministério. Se converteu aos 24, talvez tenha morrido aos 66 anos. Nesses 42 anos de ministério, foi isso que ele passou. Todos os dias, sendo perseguido, açoitado, maltratado por várias pessoas. Ele é um exemplo de luta contra as adversidades. Talvez você diga, mas isso é o apóstolo Paulo. Mas ele era um homem, como todos nós. Ele era frágil, como todos nós. Mas ele tinha um segredo. O vaso era de barro, mas havia um tesouro dentro desse vaso. E esse tesouro é a presença de Deus. É isso que traz riqueza à nossa vida. Bom, então esse é um exemplo de adversidade. Vamos prosseguir. Quando nós agimos dentro da nossa normalidade, ou seja, dentro da normalidade da vida, nós mostramos quem nós queremos ser. Não é isso? Todas as vezes que nós agimos dentro da nossa normalidade, nós mostramos quem nós queremos ser, onde nós queremos chegar. Mas quando reagimos diante das adversidades, aí sim nós mostramos quem nós somos de verdade. Na adversidade, você vai revelar
quem você realmente é. Por isso é importante entender as adversidades na vida. Essa lição tem esse propósito. Eu quero te ajudar a encontrar uma solução para a sua vida diante da palavra de Deus, que pode nos auxiliar através de uma instrução do Espírito Santo a nos fazer vencer, a sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou diante das adversidades da vida. Eu quero dizer para você que a adversidade, ela é inevitável. Ou seja, não há como você evitar. Eu não quero ter adversidades na vida. Eu quero que a minha vida seja um mar de rosas. Eu quero viver deitado com sombra e água fresca. Quero ficar numa rede preguiçosa para deitar, tomando água de coco. Isso é uma mera ilusão. Você pode ter momentos assim, mas a vida inteira dessa forma não. A adversidade, ela é inevitável. Até mesmo se você ficar deitado toda a vida numa rede, daqui a pouco você vai ter problemas seríssimos, né? Talvez de coluna, quem sabe. É importante você enfrentar as adversidades, porque ela é inevitável. A adversidade é inevitável. Por que ela é inevitável? Porque ninguém no mundo possui imunidade aos problemas da vida. Você conhece alguém que nunca terá problemas na vida? Não existe, simplesmente não existe. E você também não vai ser uma exceção. Todos nós temos problemas na vida. Então a adversidade, ela é inevitável. Em segundo lugar, o nosso corpo, ele está sujeito ao envelhecimento, ao enfraquecimento e à morte. É uma questão de tempo. Se você quer viver muito, quanto mais você viver, talvez maior será o problema que você vai ter durante a velhice. Há um enfraquecimento do corpo, você vai estar sujeito às doenças. O coronavírus são elementos contra os quais nós lutamos. Então o nosso corpo está sujeito aos vírus, às bactérias, aos fungos, às doenças, aos problemas do dia a dia. Ele vai enfraquecendo e vai morrer. Então é inevitável. E a adversidade, ela é inevitável porque ela é consequência das nossas escolhas. Todas as adversidades são consequências de nossas escolhas. O que acontece? Se você não é imune aos problemas, se você está sujeito ao envelhecimento, as suas escolhas vão trazer essas adversidades. Alguém já chegou até a dizer, não sei se seria algo verdadeiro ou falso, que não existe escolha certa ou errada, mas que cada escolha traz as suas consequências. E essas consequências você precisa arcar com elas. Por exemplo, se eu escolho comer mal, me alimentar mal, não fazer exercícios físicos, não cuidar do meu corpo, não cuidar da minha saúde, qual é a consequência dessa escolha? Vai ser lá na frente ter que tratar da doença. Quem não cuida da saúde vai cuidar da doença. Se você escolhe péssimas amizades, se você escolhe péssimas companhias, algum dia você pode estar envolvido numa situação que você não gostaria de estar envolvido. A consequência das nossas escolhas causam adversidades. Quando escolhemos bem, com sabedoria, as adversidades elas podem ser menores. Ainda que você escolha corretamente, as adversidades podem vir. Isso mesmo. Se você, por exemplo, escolhe servir a Cristo, e nessa decisão de servir a Cristo,
é com certeza uma decisão correta. E você quer testemunhar de Cristo para as pessoas, para o seu patrão, para os seus amigos, então você pode perder amigos, você pode perder um emprego. O que acontecia com Paulo? Ele era perseguido por causa da escolha que ele fez de servir a Cristo, de ser fiel a Deus. Então a adversidade, ela é inevitável. A forma como você vai encarar essa adversidade é que é importante. Não importa escolhas que você faz. As consequências dessas escolhas, trazendo adversidades, você precisa estar preparado para cada uma delas. E ser fortalecido na presença do Senhor para superar os momentos difíceis. Vamos ver como aparecem essas adversidades. Nós temos na lição um título que é Fonte das Adversidades. Como é que elas aparecem? Como é que elas surgem na nossa vida? Elas podem surgir a partir de nós mesmos. Ou seja, como eu falei, a partir das nossas escolhas. A partir das nossas decisões. Essas adversidades surgem por causa de nós mesmos. Em segundo lugar, essas adversidades podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, as suas amizades, os seus irmãos, a sua família, os seus amigos. Isso pode trazer, essas pessoas que você ama, às vezes pode trazer essa adversidade na sua vida. Uma pessoa que você ama, por exemplo, fica doente. Você já vai ter que lutar contra aquela adversidade, que não é uma doença sua, mas é uma doença de alguém que você ama. Ou seja, elas surgem a partir das pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que são fiéis a você, pessoas que são infiéis a você, pessoas que te ajudam, pessoas que te traem. Você confia nas pessoas e essa confiança, muitas vezes, ela é quebrada. Então as adversidades, elas surgem por causa das pessoas que estão à nossa volta. Em terceiro lugar, as adversidades podem surgir por uma ação de Satanás. Nós não temos que generalizar, tudo é o diabo. Mas também não podemos pensar que o diabo não tenha ação na vida das pessoas. O diabo, ele tem influência, sim, na vida das pessoas. E você não pode se descuidar. Se você der uma brecha, é nessa brecha que o diabo vai agir. O diabo, ele não é muito inteligente, mas ele é persistente. Ele não tem muita criatividade, mas se ele encontrar em você um ponto fraco, é ali que ele vai bater até te derrubar. Um pastor certa vez disse que o diabo ele usa um instrumento chamado cunha. A cunha ela é utilizada, por exemplo, para você abrir madeiras, quebrar pedras. Então basta você fazer uma pequena rachadura e colocar ali, introduzir ali aquela cunha. E você não precisa fazer muita força, basta ir batendo naquela cunha. Você vai batendo, batendo, e em um momento aquela pedra se rompe, aquela madeira se abre. É assim que o diabo age. Ele vai insistindo no seu ponto fraco. É o seu tendão de Aquiles. Você sabe exatamente onde você é fraco. Por isso, cuidado. As adversidades, elas podem surgir por uma ação de Satanás na sua vida. E, em quarto lugar, as adversidades podem surgir por uma ação divina. Ou seja, Deus pode criar situações para que você passe por uma adversidade, mas essa adversidade ela vai corrigir o seu rumo, vai corrigir a sua vida. Um exemplo é Jonas, que tentou desobedecer a Deus. Na verdade, ele desobedeceu a Deus e Deus o fez retornar ao seu caminho para que ele se tornasse um servo obediente. Então Jonas enfrentou uma tempestade no mar, ele foi engolido por um peixe
ele passou por um momento de depressão. E essas adversidades surgiram por uma ação divina na vida de Jonas. Então essas são algumas das fontes das adversidades. Existem outras? Sim, claro que existem, mas essas são as principais. Para que serve então a adversidade? O tema é a maturidade. Então a adversidade, ela é pedagógica. O que é algo pedagógico? É algo que vai conduzir você a um caminho certo. Ou seja, vai corrigir você. A palavra pedagogo, né, vem do grego, é uma palavra de origem grega, de paidion, que quer dizer criança, criancinha, e ago, que quer dizer conduzir. Né? O verbo ago, eu conduzo. Então, pedagogo é aquele que conduz a criança. Daí veio a noção de professor, né, de mestre do ensino. Ou seja, sempre havia alguém que cuidava de conduzir aquela criança para o conhecimento, para a sabedoria, para a instrução. Esse era o papel do pedagogo. A adversidade, ela é uma pedagoga. Ou seja, quando ela bate na nossa vida, você pode se sentir destruído, mas você pode também sair mais maduro, sair mais experiente dessa experiência. Porque a adversidade, ela tem esse caráter pedagógico, de nos ensinar. Nós aprendemos também através dos nossos erros. E o que a adversidade faz? Primeiro, na adversidade, nós aprendemos que nós somos pó. Todos nós sabemos disso. Somos pó. Falamos a respeito da morte no trimestre passado e nós precisamos lembrar de que nós somos pó. E como pó, nós não somos praticamente nada. O homem vai voltar ao pó. Então temos que lembrar da nossa fragilidade. Temos que lembrar da nossa fraqueza. Estamos lutando contra um vírus tão pequenininho que você não pode ver a olho nu. E esse vírus tão pequeno que você não consegue enxergar, ele pode destruir você. Observe, né, como as coisas são. Em segundo lugar, na adversidade, nós aprendemos que o mal é uma realidade. O mal, ele existe. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E esse mal, ele se espalhou por todas as esferas da sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade corrompida. E você sabe que não há nada de bom no homem. Nós somos inclinados para o mal. Graças a Deus que através do Espírito Santo atuando nesse mundo, pessoas se voltam para o bem. Essa é uma ação de Deus na nossa vida. Quando você se permite ser tocado pelo Senhor, ser comovido pelo amor de Deus, ser tocado por esse amor, então você vai aprendendo que você pode buscar fazer alguma coisa boa neste mundo. Ajudar pessoas, salvar vidas. Mas o mal, ele já está instalado neste mundo e ele é uma realidade. E em terceiro lugar, na adversidade, nós aprendemos a confiar em Deus. Quanto maior a adversidade, maior é a nossa confiança. Então, nós podemos chegar à seguinte conclusão. A adversidade, ela nos faz crescer. O amadurecimento, ele pode vir com a adversidade. Talvez você pergunte, mas como? Como a adversidade nos faz crescer? Então nós vamos voltar ao texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 4, versículos 16 a 18. Então nesse momento eu quero explicar para você
esse versículo para que você entenda as palavras que estão aqui. Entendendo as palavras, entendendo o conceito que está aqui nesse versículo, com certeza você vai vencer as suas adversidades. Então vamos ler mais uma vez, para que você possa entendê-lo, né, com profundidade. Paulo diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos destacar aqui algumas palavras para que você entenda definitivamente como você pode crescer através das dificuldades, através das tribulações, através dos problemas da vida. Paulo então começa a dizer o seguinte: ele diz, não desfalecemos. Ou seja, embora nós tenhamos muitas lutas, embora nós tenhamos muitos problemas, embora as adversidades sejam muitas, você não vai morrer por causa delas. Você não vai desmaiar, você não vai perder as suas forças, você não vai desfalecer. Então, esse é o primeiro conceito. Nós não desfalecemos, nós resistimos. Você lembra quanto problema o apóstolo Paulo passou? Às vezes ele saiu até quase que meio morto, né, da cidade. Mas ele não desanimou, ele não entregou os pontos, ele continuou pregando o evangelho, até chegar à morte. Tudo indica que ele morreu decapitado. Então, não desfalecemos, nós não vamos entregar os pontos, nós vamos resistir sempre até o final. Então não vamos perder as forças. Vamos manter firme a nossa força, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E se nos faltar a fé, vamos pedir fé ao Senhor. Vamos ler a sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não precisa ter muita fé para realizar grandes coisas. Basta uma semente. Então ele diz, não desfalecemos. Todavia, né, ele diz assim, mas ainda que o nosso homem exterior. O que é o homem exterior? O homem exterior é o nosso corpo. É essa capa que está aqui. Esse exterior, ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, ele não está dizendo que você vai sair por aí pecando, fazendo um monte de coisa errada. Pode até incluir essas coisas. Mas ele está falando da temporalidade do nosso corpo. Ou seja, o homem exterior, embora ele se corrompa, ele vai perdendo as forças, você não consegue mais correr como corria, você não consegue mais realizar as coisas que você realizava, você não consegue mais enxergar como enxergava antes. Agora você sente dores pelo corpo, vem os problemas de saúde, o Alzheimer, vem as enxaquecas, uma série de problemas na nossa vida, artrite, artrose. O homem exterior, ele vai se corrompendo. Você começa a esquecer as coisas, você não consegue mais realizar tudo que você realizava antes. Então ele diz, ainda que esse homem exterior, ainda que o nosso corpo se corrompa, vá se deteriorando, vá perdendo a força, contudo, nós temos um homem interior. Esse homem interior, que é a nossa alma, o nosso espírito, ele está ativo. Ele não perde as forças. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus
O tempo pode passar, mas você continua com a mesma fé, ou talvez com a fé maior ainda. Ainda que você tenha iniciado com uma pequena esperança, essa esperança agora aumenta. Então, embora o corpo se deteriore, o espírito, o homem interior, ele se renova de dia em dia. Essa é a diferença. E nós não temos que ficar só focados no nosso corpo. Nós temos que ficar focados também na nossa alma, no nosso espírito, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Observe que ele diz que nós não desfalecemos, porque nessas duas coisas opostas, o exterior e o interior. O exterior pode se corromper, mas o interior ele permanece. Por isso é que nós não desfalecemos, porque o nosso interior ele se renova de dia em dia. Observe ainda que ele diz que o exterior ele pode se corromper. Corromper mostra que esse exterior ele é passageiro. Embora ele se corrompa, Paulo diz que o interior se renova. Ou seja, embora o corpo se deteriore, o espírito se renova. Então, a corrupção e a renovação, o exterior e o interior, são coisas opostas que ele está colocando para mostrar como é a verdadeira vida. Ele continua dizendo: a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Ele está dizendo que essa tribulação ela é leve. Ela é light. Isso mesmo. É uma tribulação leve. Talvez você diga: pastor, não concordo com isso. Porque sofri muitas perdas, tive muitos problemas. Mas ele está dizendo que é leve porque Deus tem para você um peso. Olha só. Ele mostra exatamente a oposição. Um peso eterno de glória. A tribulação, ela é leve e momentânea. Mas a glória, muito excelente, ela tem um peso muito maior. O que é você passar, como Paulo passou, 42 anos de sofrimento pregando o Evangelho, para ter agora toda a eternidade na presença de Deus? O peso eterno de glória. Desde que Paulo pregou, escreveu esta carta, já se passaram 2000 anos. Observe que nesses 2000 anos, ele já está nesse peso eterno de glória. 2000 anos e 42 anos de sofrimento. E esses 2000 anos não terminaram. Esses quase 2000 anos não terminaram. Vão continuar e muito mais. Durante anos, séculos, milênios, para sempre. O peso eterno de glória não pode ser comparado à nossa leve e momentânea tribulação. Quanto tempo está durando o seu problema? Segure firme, aguente firme, confie no Senhor, porque é uma leve e momentânea tribulação, para que você possa receber um peso eterno de glória. Então, ele faz essa oposição. Ele ainda mostra que a tribulação ela é momentânea. E ele faz oposição àquilo que é eterno. Ou seja, a tribulação ela é momentânea, mas a glória é eterna. O que é passar os momentos de tribulação aqui neste mundo, se nós temos toda uma eternidade para viver na presença de Deus? Essa é a diferença que Paulo quer mostrar nesse texto. E ele ainda faz a oposição entre tribulação e glória. Ou seja,
a tribulação que você sofre aqui neste mundo não pode ser comparada à glória muito excelente que Deus tem para você. Quando você serve a Deus, a tribulação, a adversidade, ela não pode ser comparada à glória que Deus tem reservada para os seus filhos. E ele diz que essa glória, ela é muito excelente. Ele ainda diz que nós não temos que atentar para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Há uma diferença entre aquilo que você está vendo hoje, você está olhando o seu sofrimento, você está vendo o seu sofrimento, mas você não tem que olhar para esse sofrimento. Você tem que olhar para aquilo que você não pode ver. Mas como assim? Como é que eu tenho que olhar para as coisas que eu não posso enxergar, que eu não posso ver? Porque Paulo está dizendo, porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então você precisa focar em Cristo, você precisa focar na eternidade, você precisa focar em Deus. Você precisa tirar o seu olhar das coisas deste mundo para você olhar para Deus. Muitas vezes, como é que nós olhamos? Nós olhamos para os nossos problemas de uma forma como se não tivesse uma solução. Nós olhamos para os nossos problemas com os nossos olhos físicos. E alguém já disse o seguinte, que às vezes nós olhamos para o céu com os olhos da terra. Isso é um equívoco muito grande. Olhar para o céu com os olhos da terra é você ficar olhando as coisas que se veem. Você precisa olhar para a terra com os olhos dos céus. Quando você faz isso, quando você olha para a terra com os olhos dos céus, você passa a ter a visão de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus enxerga para você, aquilo que Deus quer que você enxergue, que são as coisas que você não pode ver. E quando você começa a ver o que não pode ser visto, isso se chama fé. Como diz Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. O firme fundamento das coisas que não podem ser vistas. E este firme fundamento é chamado de fé. É você poder ver aquilo que não pode ser visto com os olhos físicos. Só podem ser vistos através dos olhos da fé. Então, as coisas que se veem é oposto àquilo que se não vê. Ele, então, mostra também a diferença. Que as coisas que se veem, elas são temporais, elas vão acabar. E as coisas que não se veem são eternas. Aquilo que você vê com seus olhos físicos vai passar e vai acabar. Vai ser destruído, tem um tempo determinado. Mas as coisas que você enxergar com os olhos da fé, isso é eterno. Talvez você diga, pastor, entendi. Entendi que existe, duas coisas que são contrárias. Mas como é que isso pode ser aplicado na nossa vida? Como é que eu vou aplicar esses princípios na nossa vida? Você vai aplicar isso da seguinte forma. Existe um verbo que é a chave de tudo. Ele diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, agora vem o verbo, produz. A leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Ou seja, essa tribulação leve e momentânea, ela vai produzir
ela vai ter como consequência um peso eterno de glória, muito excelente. Quando você começar a atentar para as coisas que não se veem, para as coisas eternas, tirando o seu foco das coisas que se veem e das coisas que são temporais. Essa tribulação vai produzir na sua vida um peso eterno de glória muito excelente. Então não reclame da vida. Agradeça a Deus, louve ao Senhor, entenda o seu propósito para a sua vida. Eu quero então deixar para você agora as perguntas da revista para pensar e agir. Primeiro, por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? Segundo lugar, o que fazer para que as adversidades não nos afastem dos nossos compromissos espirituais? Terceiro, qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Em quarto lugar, se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Você sabe a resposta? Leia então o texto bíblico, você encontrará ali as respostas para esses grandes questionamentos. Eu quero então encerrar a nossa aula de hoje lendo para você Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Receba essa palavra na sua vida, no seu coração. Pense nela, medite nela, aplique-a de uma forma tão eficaz na sua vida que você vai entender o que é vencer as adversidades. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que você continue firme no Senhor. Amém.